Boa tarde. Então, como o Bruno já disse, eu sou a Cecília, mas vocês me conhecem mais por Cissa, né? Esse é um apelido de família e ficou em todos os lugares, no trabalho em todos os lugares. Então, eu sou a Cecília, eu tenho 28 anos e hoje, pela graça e misericórdia de Deus, sou consagrada de aliança na comunidade Instrumento de Deus. Né? Me consagrei recentemente, não tem nem um mês aí, não fiz nem mêsversário. E hoje me pediram para falar com vocês, partilhar um pouquinho sobre a nossa palavra fundacional. Então, antes de eu falar muitas coisas aqui que eu fui rezando durante essa semana e até mesmo aquilo que, como comunidade, nós fomos formados para entender, eu vou pedir para vocês abrirem para a gente ler a palavra. É João 1, do 35 ao 42. Talvez a minha tradução esteja um pouquinho diferente das de vocês, mas aí vocês vão acompanhando. No dia seguinte, João se achava lá de novo com 2 de seus discípulos. Ao ver Jesus que passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Jesus voltou-se e, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido significa mestre. Onde moras? Disse-lhes: Vinde e vede. Então eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia. Era a hora 10ª aproximadamente. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Encontra primeiramente seu próprio irmão Simão e lhe diz: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele o conduziu a Jesus. Fitando-o, disse-lhe Jesus: Tu és Simão, filho de João. Chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, se um dia perguntarem para vocês qual que é a palavra fundacional da comunidade, né, a palavra que fez a comunidade nascer e que nos motiva, que nos inspira, João 1, do 35 ao 42, né? Nosso irmão Acácio adora pregar sobre ela, eu achei até que ele vinha para ouvir. Mas essa é a palavra que inspirou o coração do nosso fundador, né? E é dela que sai a nossa missão e o nosso carisma, né? Se você perguntar, mas de onde saiu a missão da comunidade? João 1, do 35 ao 42. De onde saiu o carisma da comunidade? João 1, do 35 ao 42. Mas como, né? E é engraçado que, apesar de tanto tempo na comunidade, às vezes a gente não tem esse olhar tão atencioso a tantas coisas, assim. E aí, essa semana eu refletia, né? Procurei vários irmãos de comunidade para tentar me ajudar. E, por incrível que pareça, ninguém tinha anotado nada. Ninguém tinha formação pronta sobre a palavra fundacional. Aí ontem, 11h15 da noite, a Jussiana chegou com um pendrive na minha casa com uma pregação do fundador de um vocacional de algum tempo atrás, acho que eu tenho uns 4, 5 anos, que foi o vocacional da Kelly, né? E aí eu consegui abrir a minha mente, assim, né? Já tinha rezado muitas coisas. É claro que muito é da nossa vivência como comunidade, mas nada como um fundador, né? Para nos dar a direção maior da palavra fundacional. E aí eu fui vendo tudo aquilo que nós somos, né? A nossa missão é ser voz de Deus no deserto das vidas. Então, essa é a missão da comunidade. Isso está em João 1, do 35 ao 42. O nosso carisma é seguir a Jesus Cristo com disponibilidade, alegria e radicalidade. Isso está em João 1, do 35 ao 42. Mas onde? Né? E aí eu fazia uma Lexio Divina essa semana com essa palavra e consegui ir rezando, né? Cada um dos versículos e entendendo onde a ação de Deus acontece, né? Onde Deus nos chama a ser instrumento de Deus por meio dessa palavra. Então, não precisem ficar olhando na Bíblia, eu vou só falando só para vocês irem entendendo onde está cada uma das coisas, né? No versículo 35 e 36, João vê Jesus, né? Fala que ele está ali no dia seguinte, ele vê Jesus e anuncia para os 2 discípulos que estão ali: Eis o Cordeiro de Deus. Começa aí. Aí começa, e aí nasce um pouco da missão da nossa comunidade, né? Porque tudo começa com o olhar de João Batista. É um olhar que vê Jesus e anuncia. E aqui é muito claro, né? A gente fala, o Vinde e Vede é um retiro, né? Para você pensar um pouco na sua vocação, naquilo que Deus te chama para ser.
E é muito claro que João já tinha nítido dentro do coração dele qual era a vocação dele. Ele já sabia. Ele sabe por que ele estava ali, ele sabe por que ele pregava no deserto, qual era a missão, o que Deus sonhava para o coração dele. Então, ele vê Jesus, ele automaticamente diz, eis o Cordeiro de Deus. E ele anuncia, né? Ele anuncia, olha, ali está o Messias, ali está o Cristo, esse que eu tanto prego e que eu anuncio, está aqui, ó, diante de nós. Então, tudo começa com esse olhar, né? Uma pessoa que é chamada a ser instrumento de Deus, ela tem que ter esse olhar, de perceber a necessidade do outro, porque foi para isso que nasceu a nossa missão, o nosso carisma, de uma necessidade da igreja. A gente enxergou uma necessidade na igreja, na época de uma necessidade da Candelária, dos jovens e de toda uma paróquia, uma realidade pastoral, e ali nasceu o nosso carisma, né? Ali nasceu tudo isso que nós somos hoje. E ele é voz de Deus no deserto das vidas, porque ali no deserto ele consegue ser essa voz que anuncia. O sentido não está em mim, não está em ouvir eu falar. A salvação está ali. É aquele que se aproxima. Aquele é o Cordeiro de Deus. É aquele que vai te dar a salvação. É aquele que vai te dar a verdadeira felicidade, né? E aí é um pouco da nossa missão. Não é trazer as pessoas para nós, mas é levar as pessoas para o Cristo. Em meio ao deserto que você vive, talvez seja as perguntas que não têm respostas ainda, Nayara. Talvez sejam tantas outras coisas aí que estão inquietando. O Júlio que não sabe se termina a faculdade ou ver o que Deus quer da vida dele. Mas, em meio a tudo isso, o instrumento de Deus é convidado a ser este, que é esta voz que clama, que ecoa nesse deserto e direciona para o Cristo. E por que ele faz isso, né? Porque, antes de tudo, ele conhece Jesus. Eu não posso ser um instrumento de Deus se eu não conheço a Deus. Então, antes de tudo, eu preciso conhecer, saber quem Ele é. Ter essa intimidade com Deus, né? João já tem essa graça desde o ventre da mãe dele, de ali receber o Espírito, de receber a presença de Jesus. Então, ele já conhece, ele não tem dúvida, né, de que ali é a salvação, de que ali é o Salvador. E eu só consigo ser esta voz no deserto das vidas, essa voz de Deus, quando eu sei o que Deus fala, quando eu sei a direção que Deus dá, né? Então, pede de nós também essa intimidade, pede de nós essa vida de oração. No 37 vai dizer que eles ouviram falar, né, imediatamente eles ouviram Jesus falar que era o Cordeiro de Deus e eles seguiram, eles saíram, deixaram ali João, deixaram tudo e foram atrás de Jesus. E aí, né, entra duas realidades do nosso carisma, o seguir Jesus e a disponibilidade, né, porque precisa de uma disponibilidade do meu coração para ir atrás de Jesus, para ser atraído por Ele, né? E é uma disponibilidade de quem ama e que ali encontra o sentido da vida, né? Eu não vou me colocar à disposição só porque o Anderson é legal, não. Existe um sentido, né? Existe um sentido de eu me colocar à disposição, de eu ajudar, de eu ser esse auxílio na igreja, de eu estar na frente de um apostolado, de eu estar em alguma pastoral, de eu ser catequista de Crisma. Existe um sentido, que é o seguir Jesus. Por quê? Porque ele me atrai. Ele me atrai. Né? E eles foram atraídos por Jesus, né? João Batista anuncia, eles são atraídos imediatamente, né? A tradução da Bíblia de Jerusalém vai dizer isso. Imediatamente eles deixam João Batista e passam a seguir Jesus. E é engraçado, né? E eu ficava me perguntando assim, tá, mas simplesmente eles deixaram assim, né? Acreditaram assim, João era tão bom na pregação, a ponto deles acreditarem que ali era Jesus, que era o Messias, né, que era o Mestre, e deixaram tudo e foram. Mas existe uma graça por trás de tudo isso também, né? Como eu disse, João Batista ele já tinha tido um contato com Jesus, desde o ventre da mãe dele. Então, ele já tinha a presença de Jesus, ele já o reconhecia, né? E os discípulos de João, né, eles também já eram contagiados por isso. Eles já tinham esse mover do Espírito Santo, né? De que eles sabiam. João já preparava eles para aquele que viria, né? E às vezes a gente fica ali, né? Não, eu vou ficar aqui porque aqui está confortável. Não, vou permanecer aqui sentado no meu banco na igreja. Não, só a missa tá bom, né? Não, só aqui tá legal, né? Mas aí que tá. Quando eles viram Jesus, eles imediatamente deixaram todo o comodismo de estar ali, porque a pregação de João era boa, né? Quando João sofre o martírio, né? É porque ele falava bem, ele pregava bem, ele anunciava a verdade. Não era à toa que ele tirava as pessoas e levava as pessoas para o deserto para ouvir ele falar. Então era bom ficar ali.
Era bom só participar da missa de domingo, né? Era bom eu ser só coroinha na Candelária, era bom eu só ser isso na Candelária, era bom. Mas não era o suficiente. No meu coração existia o desejo de seguir muito maior. O desejo de me colocar à disposição muito maior, né? E aí, tem essa ação de que me anunciaram, olha, o Cordeiro de Deus passa ali. Eu hoje me encontro nesse carisma. É aqui que eu reconheço a presença de Jesus. É aqui que eu me formo. É aqui que eu sou discípulo, é aqui que eu sou uma consagrada, é aqui que eu sou uma mulher que procuro, né, a cada dia buscar a santidade. Porque para mim não dava mais para ficar ali só em João. Não dava. Não era suficiente ficar em João, né? E quando nós somos convidados a ser instrumento de Deus, nós somos convidados a romper com esse comodismo. A romper com essa situação de que, entendo, só para eu fazer um adendo, não é ruim estar na missa de domingo, não é ruim estar, mas se o teu coração anseia, busca, não tem nada para perder, né? A Gi partilhava um pouquinho de que há um tempo atrás eu era da realidade de vida. E quando eu vim para a realidade de vida, as pessoas me perguntavam, mas você acabou de passar num concurso público, como assim? Você vai sair do concurso público para ir para a comunidade de vida? Eu falei, vou, né? E aí, depois de todo um discernimento, né, vocacional, de toda uma direção da comunidade, eu voltei para a realidade de aliança. E eu não tenho mais o concurso. E aí, a primeira coisa que as pessoas falaram, viu? Olha lá, viu? Você deixou e aí agora eu não perdi nada. Eu tenho certeza que eu ganhei muitas coisas. Muitas coisas. Talvez se eu tivesse deixado, né, porque por medo, por comodismo, e não ter respondido aquilo que Deus me chamava para viver, talvez eu nem estivesse aqui. Eu tenho certeza da ação de Deus em tudo isso. Eu tenho certeza que eu precisei de uma voz que fez, sai de João Batista e vai. Eu precisei disso. Eu precisei desse estalo na minha vida. Para eu crescer, humanamente até, né? Mas as pessoas não compreendem. Não adianta você chegar na sua casa e falar assim, ai mãe, eu estou pensando isso, aquilo. Só entende quem vive, né? E a gente também partilhava um pouco disso. Só entende quem vive. Só entende quem tem de fato a vocação, quem tem de fato o chamado, né? Ai, mas eu vou sair de lá do meu grupo, de onde eu estou acostumada, daquilo, para ir para um lugar que eu não conheço nada nem ninguém. Escuta a voz de Deus. Escuta esse João que te anuncia. Você não perde. Relaxa. Você não perde, né? Você não perde, você ganha, né? O que eu tenho muito claro na minha vida, de que eu não perdi tempo com Deus, eu ganhei tempo com Deus. Não perdi, em nada eu perdi. Nada eu perdi. Na verdade, eu bati muita cabeça quando eu não escutei o que ele queria, mas eu não perdi em nada, né? Voltando. No 38, ele fala assim, né? São duas questões aí, né? No 38. Jesus pergunta, o que estás procurando? E aí agora eu pergunto, né? O que você está procurando? O que te trouxe sair da sua casa e vir para um retiro esse final de semana que chama Vinde e Vede? O que você procura? O que você deseja? Será que é porque um dia você estava lá num grupo e aí falaram, é legal, a comunidade é legal, é bacana, mais um retiro, vou para mais um retiro? Eu cansei do comodismo, de todo domingo fazer a mesma coisa e estar sempre na mesma. E aí eu estou procurando algo novo, sabe? Algo que verdadeiramente eu possa vivenciar todos os dias da minha vida. Já parou para pensar, Evelyn? Léo. Nada sempre no meu coração. Se o retiro chamasse o Pentecoste descerá, que agora acho que estaria cheia essa sala. Mas vim de ver. É só para aqueles que são chamados, né? Ontem, eu não lembro quem foi. Acho que foi a Camila. Acho que foi a Camila que falou, né? Não, a Paula dizia que muitos receberam um convite para vir aqui. Né? Eu mandei para várias pessoas no WhatsApp, eu convidei várias pessoas, mas Deus escolheu quem Ele queria que estivesse aqui. A gente estava numa administração esses dias de uma música, e aí, né, da Palavra de Deus, e aí o Hugo falava assim, por que o Senhor chama poucos para estar contigo, né? E tipo, ele chama o essencial, ele não vai querer chamar todo mundo, chega aqui,
muitas pessoas vão escutar a voz de Deus, mas vão sair daqui totalmente vazias, né? Sem entender aquilo que Deus quer com a vida de cada um. E aí esse pouco aqui, acredito que seja o que Deus vai transformar, porque o pouco com Deus é muito. E o Amém. muito sem Deus é nada. Amém. Então Jesus pergunta hoje, assim como perguntou para aqueles dois, para você. O que você está procurando aqui, Felipe? Né? O que te fez sair desse domingo assim, meio friozinho, da sua casa para vir aqui? Né? O que você está procurando, Anderson? Será que é só porque a minha esposa está ali, que eu quero entender o que é isso? Ou é Deus que te chama para algo maior? Né? São esses questionamentos que a gente precisa se fazer. Né? Deus, quando Ele pergunta para os dois, Ele interroga os desejos mais profundos. Né? E assim é Jesus. Ele sabe que a pessoa quer voltar a enxergar, mas Ele pergunta, o que você quer? Ele sabe que a pessoa quer voltar a andar, mas Ele pergunta, o que você quer? Porque Ele é tão delicado a ponto de entender aquilo que nós queremos, de acolher aquilo que nós queremos, né? Eu costumo dizer que Ele é romântico, Jesus, né? Porque Ele chega, Ele é aquele jeitinho dele galanteador, assim, e aí Ele vai conquistando, e de repente, o que você quer? Aí quando você vê, você já está tão encantada, eu quero, né? Quero te seguir. É assim Jesus, né? Ele tem esse jeitinho dele todo específico de nos conquistar. E ele sabia por que os dois saíram de João Batista. Ele sabia por que os dois saíram daquele lugar e foram ao encontro dele. Mas mesmo assim ele perguntou, o que vocês procuram? O que vocês desejam? Será que eu desejo saber um pouco mais só da igreja e por isso eu estou ali? Será que eu quero entender só o que é a comunidade? Será que eu quero entender o que Deus quer da minha vida, da minha história? Porque para você vir para um lugar que chama Vinde e Vede, é porque existe algum desejo no seu coração de ver algo que você ainda não viu. Existe ainda dúvidas no seu coração que você precisa esclarecer, como esses dois. Como eu disse, a pregação de João era boa, era suficiente, mas eles não queriam parar em João. Eles queriam o Cristo, o Messias. Peraí, gente, que o braço agora ficou difícil. E aí depois, né, nesse mesmo versículo, eles perguntam, né? A pergunta de Jesus é respondida com outra interrogação. Onde moras? Onde moras? Né? E aí eu ficava, gente, por que eles querem saber onde Jesus mora? O que interessa saber onde Jesus mora? Né? Mas quando eu fui fazendo, né, esse exercício da Lexio Divina, eu fui percebendo que é uma pergunta, na verdade, onde eles colocam Jesus no centro de tudo. Não adianta. O que vocês procuram? Eles podiam falar assim, eu quero saber como eu sou feliz, eu quero saber como eu consigo isso, eu quero saber como eu consigo aquilo, porque se perguntassem pra gente hoje, né, o que você quer saber, Pamela? Jesus falava assim, o que você procura? Talvez você ia falar assim, eu quero saber como aguentar meu chefe chato, eu quero saber como isso, eu quero saber como aquilo. Né? O que você procura, Evelyn? Eu quero saber como eu consigo fazer minha faculdade, se tornar uma advogada. Júlio, o que você procura? Eu quero saber como que eu faço para terminar minha faculdade logo, sair daquela Uninove, né? Então. Mas eles não. Né? Eles estão tão contagiados com a ação, né, e com a presença de Jesus, que eles perguntam, onde moras? Eles querem uma relação de intimidade, uma relação de amizade, né? Porque você só leva para sua casa alguém, né? Você só se convida para ir para casa de alguém quando você conhece. Às vezes a gente vai para umas visitas, umas missões, mas normalmente você só leva para sua casa quando você tem intimidade. Quando você conhece aquela pessoa, não é qualquer um que entra na sua casa. E, né, quando eles colocam Jesus no centro, né, para mim também é muito interessante perceber que eles fazem isso porque eles são discípulos de João Batista. Né? Eles tiveram um professor que foi João Batista. João Batista já ensinava quem era Jesus. João Batista já ensinava o que ele faria, o que ele seria, como seria, né? E aí a gente vê um pouco daqui também da questão, né, da nossa disponibilidade, né, de se abrir para aquilo que Deus quer. Né? O que procura? Eles podiam falar, procuro isso e aquilo, mas não, eu estou à disposição do que o Senhor quer. Onde você mora? Onde você mora? Porque eu quero estar com você. Onde você mora? Porque eu quero fazer a tua vontade, não mais a minha. Onde você mora? Porque eu cansei de bater a cabeça e eu não quero mais. Onde você mora? Porque eu cansei de ficar rodando no mesmo lugar e eu quero um segmento novo para a minha vida. E quantas vezes a gente fica ali,
batendo a nossa cabeça, né? Batendo a nossa cabeça porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Isso é muito claro, assim, para mim, na minha vida, né? O quanto, né? Eu escutava no dia do Agnus Dei, uma pessoa veio me cumprimentar e disse assim, aleluia! Até que, enfim, você se consagrou, porque se fosse eu no seu lugar, nem estaria mais aqui. Eu falei, ainda bem que não é você, né? Falei, esse foi o jeito de Deus agir em mim. Talvez se eu tivesse me consagrado antes, talvez se eu tivesse dado outros passos antes, eu não estaria aqui. Mas eu precisava, né? Eu precisava fazer esse exercício de diminuir para que ele crescesse. É lógico, tem muita coisa ainda a mudar? Tem muita coisa a mudar. Mas é interessante que a ação ela não é imediatista, né, de Jesus. Jesus ele tem um tempo para agir. Ele tem a maneira dele de fazer, a pedagogia dele de fazer, né? Às vezes você não queria ter ido, né, Pamela, para o Fala Sério. Mas aí ele usou a sua irmã para te levar. E aí ele usou você para trazer a sua irmã. Viu como Deus age? É assim que Deus age, né? A gente não entende todas as coisas, mas ele sabe, né? A Gi, quando partilhava a vida dela, deixou isso muito claro, de como Deus vai fazendo e direcionando todas as coisas, né? Precisou usar a Thalita para trazer o Felipe, né? Precisou usar os seus pais para te trazer até aqui, Gabriel. E é entender que não é porque usou alguém que agora eu estou aqui por causa daquela pessoa. Não, o convite ele é individual. Ele é individual. Eu não estou aqui, Anderson, porque a minha esposa está aqui. Eu estou aqui porque Jesus me chamou para estar aqui. O convite é individual e ele é específico, porque a vocação ela é individual. E aí, né, Jesus diz assim, vinde e vede. E aí esse convite, ele desperta algo nos discípulos, né? Ele chama eles para uma caminhada, e uma caminhada que vai revolucionar, que vai mudar a história, né? Quando eu escutava ontem à noite a pregação do Fábio, né? O Fábio, acho que tem 5 anos isso, né? Porque eu não lembro que foi o vocacional da Cris e do Acácio, aí, do povo aí. E aí, né, quando ele falava isso, né, que a pergunta de Jesus, né? Desculpa, né? Não chamei de dinossauro, não. Não é só um convite para vir, não, vem ver que é legal, né? Vem ver como é que é. Não, é um convite que leva nós a entender a nossa existência. Por que eu fui criado, né? Vem ver por que eu te chamei, vem ver por que eu te gerei, vem ver por que eu te dei a vida. Né? É um convite que é muito profundo, é muito mais profundo do que apenas o nosso olhar. Né? Ele é um convite de olhar dentro de você, olhar a sua história, entender o que Deus fez com a sua história para que você chegasse aqui, para que você estivesse aqui, para que você vivesse essa experiência de pensar, o que eu quero? O que Deus quer de mim? Qual a minha vocação? Porque no meio da correria, no seu dia a dia, você não ia conseguir parar para pensar. Lógico que Deus sempre dá um jeitinho, mas não seria igual de tirar um final de semana e te fazer vir e ver aquilo que Ele quer. E Ele faz hoje, né, o mesmo convite que Ele fez para aqueles 2 discípulos, Ele faz para nós. Vinde e vede. Ele chama cada um de nós. Vinde e vede. Vinde e vede. Né? Vinde e vede, Júlio, de que a vida é muito mais do que ser o primeiro que se forma na faculdade da sua família. Vinde e vede, Evelyn, porque a vida é muito mais do que querer, né, mudar a história da sua família, do que querer trazer ajuda para sua casa, do que querer ser advogado. É muito mais que isso. Vinde e vede, Pamela, porque é muito mais do que aguentar o seu chefe chato, do que aguentar todas as suas dificuldades. Tem muito mais, né? Vinde e vede, Nayara, porque é muito mais do que ser uma professora, né, e ficar ali ensinando, né? Eu acho, ontem, quando o Frater falava de que ele percebeu a vocação dele, né, ensinando, ajudando os outros na escola, eu via muito isso, né? De que Deus foi agindo muito na minha história, na minha vocação, em tudo aquilo que eu fazia, né? Eu não precisava estar na comunidade só para eu entender o que Deus me chamava para ser. Às vezes eu estava lá no meu trabalho, eu estava lá na minha casa, eu estava em qualquer situação e Deus falava, né? Ele falava, vinde e vede, vinde e vede, né? E é isso que precisa ressoar no coração de vocês, vinde e vede. A cada Eucaristia, vinde e vede. A cada momento de oração, vinde e vede.
A cada situação, vinde e vede. Porque Jesus, ele está ali, ele se revela em todas as situações. Ele se mostra em todas as situações. Hoje eu tenho muito claro a ação de Deus na minha vida, assim. Tudo que ele foi fazendo, toda a condução de Deus para me trazer até aqui. Eu tenho muito claro isso, assim, né? Eu consigo hoje olhar a minha história, lógico que eu precisei toda de uma ajuda comunitária, né? Uma questão até mesmo de terapia para entender muitas coisas da minha história. Mas eu entendo que quando Jesus disse, vinde e vede, eu não tive dúvida, né? Eu penso assim, toda a minha história na comunidade, até a questão de já ter sido convidada para estar um ano olhando um pouco de fora e tudo mais, e eu vejo que tudo isso foi a maneira que Deus usou para me fazer um instrumento de Deus. Porque se fosse por mim mesma, né? Se fosse pelas minhas qualidades, que nem sei se ia dar muito certo pelas minhas qualidades, não ia estar aqui. É porque toda vez ele falava, vinde e vede. Né? Eu ontem rezava e eu tinha muito claro, até mesmo essa situação do meu braço. Eu tinha muito claro ontem, né? Que eu andava muito acelerada nos últimos dias. Muito, querendo abraçar o mundo, querendo fazer todas as coisas. E sempre foi eu. Sempre querendo fazer. E eu precisei parar. Porque de verdade, por mais que eu falei, não, eu fiz a Lexio Divina, mas eu só fui fazer a Lexio Divina na quinta-feira à noite, quando eu comecei com a dor. Porque até então eu não tinha parado. Eu tinha mandado mensagem para um para me ajudar, mandado mensagem para outro para me ajudar, mas eu mesmo parar e me debruçar, eu não tinha. Então, ele age de maneiras diferentes, né? Para cada um de uma maneira específica. Não adianta falar, olha, foi assim, porque essa é a minha história de salvação. Não significa que é a do Júlio, que é a do Léo. Pode ser que a história do Léo é parecida com a da Giovana, mas não é. Cada um, ele tem um olhar específico, né? E quando ele respondia aos dois, mas ele sabia de cada um individualmente. E depois, né, eles foram e ficaram com ele. Vai falar no 39. E aí o nosso fundador diz que todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus têm a sua vida transformada. E isso é muito claro, né? De que os dois, ao encontrar com Jesus, eles transformaram a sua vida. Transformaram a ponto de nem pensar no que iam deixar para trás, de nem, será que João vai ficar chateado? Né? Duvido, porque ele era tão radicalzão que ele nem estava ligando. Na verdade, ele sabia, como eu disse, que aquela era a vocação dele, né? E aí entra outra frase também muito usada na nossa comunidade, né? Uma vocação acertada acerta a vida de muitos. A partir do momento que você acerta a sua vocação, que você encontra de fato a vontade de Deus para a sua vida, as pessoas ao seu redor, elas começam a ser também acertadas, né? Então, a vocação de João Batista era tão certa que ele foi acertando a vida de todos aqueles que passaram por ele. E aí, né, o convite ali, né, quando eles têm essa vida transformada, eles são tomados de uma alegria, que aí vem de novo o nosso carisma, né? Essa alegria de que eu encontrei Jesus, eu encontrei o Cristo, então não importa o que vai vir, não importa as tribulações, eu encontrei o Cristo. Essa é a alegria que nos move, né? Essa é a alegria do nosso carisma, por isso eu sou disponível, por isso eu sigo Jesus, porque eu encontrei aquele que meu coração ama. E aí eles são tão contagiados com essa alegria, né, que André automaticamente corre e vai falar com o irmão dele. Encontramos o Messias, vem, bora, que agora eu achei a salvação, né? E aí quando ele faz essa ação, né, eu vejo muito André como um grande instrumento de Deus na vida de Pedro, né? Ele consegue ter esse olhar de, olha, João Batista foi voz de Deus na minha vida, agora eu sou voz de Deus na vida do meu irmão. E é isso que nós precisamos fazer. Quando eu digo também de não ficar sentado no nosso comodismo, é porque às vezes eu vivo uma experiência com Deus e eu não levo essa experiência para o outro. Né? A gente via quando partilhava a passagem de Nossa Senhora, de que ela automaticamente foi ao encontro de Isabel. E agora André automaticamente vai ao encontro do seu irmão. E não vai parando, né? Porque depois, se vocês seguirem a passagem, ali eles vão encontrando os outros e vão anunciando e vão falando. Mas quando o André faz isso, é porque ele tem certeza, ele é o Salvador. Ali eu encontrei o sentido da minha vida. E quando a gente encontra o sentido da nossa vida, pode vir falar o que for. Você vai continuar caminhando. Pode vir as tribulações que for, você vai continuar caminhando.
Porque a sua meta é seguir Jesus. Não importa que venha a cruz, não importa que depois venha toda a perseguição. Você vai continuar caminhando. Talvez ninguém compreenda o fato de você simplesmente sair de um lugar, sair de um grupo, sair de uma situação, sair de uma coisa, porque você quer caminhar numa comunidade, porque você deseja ir para um seminário. Não olhei para você. Porque você deseja fazer algo diferente, né? Que não seja aqui na comunidade, né? Que o seu desejo seja se doar mais na igreja, que o seu desejo seja viver de fato numa pastoral, mas com entrega, com verdade. Não apenas porque, né, os seus amigos estão ali, porque as pessoas que são legais para você estão ali, né? Isso é algo também muito claro, assim, né? De que eu estou aqui por Jesus. Porque as pessoas que, quando eu cheguei, me aproximei, que eu fiz amizade, todas elas saíram. Todas elas saíram. Todas elas não estão mais na comunidade. Os meus grandes amigos da comunidade, todos saíram. Né? Então, assim, precisa ter muito claro. Ele foi chamar o irmão dele, mas por quê? Ele queria mostrar o Salvador. Não, porque eu quero meu irmão perto de mim. Então, se meu irmão sai, eu saio. Não, né? Eu preciso ter muito claro. Quem eu sigo? Quem eu encontrei? Né? Quem eu estava procurando e eu encontrei? Quem eu descobri onde mora? E isso assim, é muito claro, né? De que as pessoas, né? Eu escutava ontem o Fábio dizendo, isso para mim também é muito claro na história da comunidade, né? De que as pessoas que hoje permanecem na comunidade são aqueles que seguem Jesus. Porque quem estava um dia pelo Fábio foi embora. Quem estava um dia por fulano, por ciclano, foi embora. Porque as pessoas decepcionam. As pessoas falham. Talvez, nem sempre você vai ver um consagrado da comunidade sendo aquilo que ele deveria ser. Mas o que te atraiu? Foi aquele consagrado ou foi Jesus? Talvez você vai ver alguma coisa e falar, eu não concordo. Mas o que te atraiu? Foi o carisma, foi a missão ou foi aquela pessoa? Isso precisa ficar muito claro assim, para nós, né? De que depois, quando Pedro ele faz esse encontro com Jesus, ele não fica mais por conta de André. Ele fica por Jesus. Quando, né, os olhos dele olham para Jesus assim, né? Quando ele fita o olhar dele em Jesus, ele entende, aqui eu encontrei o sentido da minha vida. Meu irmão disse, legal, ele participou da minha vida, mas para aí. Né? Eu encontrei de verdade. Eu não preciso mais do meu irmão para viver todas as coisas, né? Mas também é bom viver em comunidade, né? É bom, só que eu tenho que entender que não é ele que me prende aqui, não é ele que me faz estar aqui. E depois, né, aí a gente percebe também um pouco da nossa radicalidade, né? Que a nossa radicalidade não é de ser radical, e, né, de ser igual São Francisco que sai tirando a roupa e, né, e fazendo tudo aquilo. A nossa radicalidade de estar enraizado na igreja, né? Porque Jesus, quando ele encontra Pedro, ele vai, né, na palavra vai dizer assim, ó. Fitando-o, disse-lhe Jesus, tu és Simão, filho de João, chamar-te-ás Cefas, que quer dizer pedra, né? Ali ele coloca Pedro, né, esse lugar de pedra, essa dureza ali, né, a raiz da igreja, né? Então aí está, o nosso estar enraizado na igreja, né? Ser instrumento de Deus é isso, é ser convidado a estar enraizado na igreja, né? A viver aquilo que a igreja nos pede. Ah, mas eu não concordo com o que o Papa... Então, pera. Né? Você é católico, né? Você está dizendo que é a comunidade e não concorda com... Não tem isso, né? O estar enraizado na igreja é entender toda a direção que a igreja nos dá, né? E a gente vai percebendo, assim, o quanto na palavra fundacional tem todas as coisas, né? Eu acho que se eu tinha alguma dúvida de alguma coisa, quando eu li, eu fui entendendo todas as dimensões, né, da missão, todas as dimensões do carisma, porque é muito claro todas as coisas, né? Eu depois convido vocês a lerem de novo para entender tudo isso, né? Mas é interessante até perceber que para reconhecer Jesus, às vezes eu preciso do outro, né? Quando André vai ao encontro, né, ele precisou, né? O Pedro precisou de André para reconhecer Jesus. Então a gente precisa da fraternidade. Né? Não sei quem fez o convite específico. Eu sei que foram várias pessoas aí que talvez fizeram um convite para vocês. Mas você precisou dessa pessoa para estar aqui. Mas a decisão de permanecer, ela é sua. Ela é sua.
de continuar, ela é sua, né? Isso para mim é muito claro, assim, de que a fraternidade ela é importante, porque ela me ajuda a ser de Deus. Ela me ajuda a estar perto de Jesus, né? Porque quando meu olhar vai desviar, vem um irmão e traz de volta. Mas a escolha também ela é individual. Ela passa por uma decisão que é minha e é do meu coração. Então, né, eu convido vocês de novo a pensarem, né? O que vocês procuram? A pergunta de Jesus é muito clara. O que procurais? O que procurais? Será que eu só procuro um lugar porque eu encontrei amigos e aí são pessoas que se divertem comigo? Ou existe algo a mais? Né? Deus me chama a ir além. Deus me chama a vir e ver muito mais coisas. Né? A gente talvez não entende a ação de Deus e até onde Ele quer nos levar. Né? Mas é muito claro assim, de que quando Ele olha, Ele dá essa liberdade de você escolher o que você quer fazer. Talvez Ele estaria com tudo pronto ali, ó. Faz isso aqui, André. Faz isso aqui. Mas Ele não deu. Ele perguntou, o que vocês procuram? O que vocês desejam? Né? Talvez quando Ele chegou e te convidou para fazer a inscrição para esse retiro, Ele já sabia. Mas Ele espera o teu coração para responder. O teu coração para dizer, não, olha, vamos lá, vou colocar meu nomezinho assim, ó, e vou fazer o Vinde Verde. Ou então alguém colocar o nome por você, para você fazer o Vinde Verde. Né, Nayara? Né? E Ele espera de nós essa resposta, Ele espera de nós esse convite de que, olha, tá aqui, vem ver, vem me conhecer, né? E aí quando eles se aproximam de Jesus, eles se encantam e não resta mais dúvidas, né? Eles não ficam mais naquela, eu vou, eu não vou, eu não tô, né? Não, é o que eu disse, se você continuar o evangelho, eles vão convidando outras pessoas, eles vão chamando, porque eles encontraram o sentido da vida, né? E é normal a gente fazer um retiro, eu preciso ano que vem levar tal e tal pessoa, né? A gente é assim, a gente é, né, contagiado por isso, e isso também é um pouco daquilo, né, que Deus quer de nós, né? Nesse ser instrumento de Deus, de ser essa voz, de ser esse que anuncia, de ser esse que fala e que proclama a verdade, né? E quando a gente encontra Jesus, a gente tem muito maior o desejo de viver em comunidade. É muito difícil você ver uma pessoa que fez experiência com Deus e que ela tem o desejo de viver sozinha, né? Muito difícil, né? Ela sempre tem o desejo de estar em comunidade, né? Os discípulos foram esses, eles quiseram estar perto, né? E foram atraindo outras pessoas para Ele. Assim é nós como igreja, né? A gente sempre quer trazer mais, né? Quando eu falava da questão de muitos foram convidados, mas é porque a gente sempre quer mais, né? Não porque a gente quer número, que é uma coisa lotada, mas porque a gente quer que as pessoas conheçam também a verdade. Essa verdade que foi anunciada por João Batista, essa verdade que depois Jesus se revela, a gente quer que as pessoas conheçam essa verdade. Então é normal, né? É normal você querer convidar e aí depois criticar, lá, só vai na igreja, né? Agora só fala disso, Mas porque quando você encontra, a sua vida é transformada e você quer que a vida das outras pessoas também se transforme, né? E quando a gente faz esse processo assim de primeiro encontro, né, de encontrar Jesus, todo mundo já, né, quando você começa a se empolgar e ir demais na igreja, fazer as coisas, aí as pessoas já começam a eleger o que você vai ser. Por isso que eu disse que eu estou brincando, viu, Gil? As pessoas começam a eleger o que você vai ser. Essa aí vai ser freira. Essa aí vai ser não sei o que lá. Mas aí que está, né? É preciso sempre voltar e olhar para Jesus. As pessoas dizem isso, mas o que Ele quer de mim? Ele perguntou para mim o que eu procuro. Apesar dele ter a resposta, ele perguntou para mim o que eu procuro. Então não adianta eu falar, olha, você é isso, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. É preciso entrar dentro do teu coração, ouvir a voz desse Jesus que te chamou, que te fez esse convite e entender o que Ele quer de mim. A resposta não vai estar em um irmão que vai falar, a resposta não vai estar em alguém que vai vir pregar, em alguém que vai vir rezar. Claro, Deus se revela por meio das pessoas, mas é no teu coração que Ele fala. O convite ele é individual e ele é diferente, né? Para uns ele usa o trabalho, para outros ele usa uma situação dentro da igreja, para outros ele usa uma enfermidade. Para cada um ele vai agir de um jeito diferente, né? Então, acho que entender isso, né? O que você procura? O
O que você quer de Jesus? Se hoje for, não, Jesus, eu só quero isso, né? Não quero nada de vocação. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas tem muito claro, né? Tem muito claro o que eu quero hoje. Não porque as pessoas me dizem que eu tenho que ir, porque as pessoas me dizem que eu tenho que fazer. Mas porque Jesus me chamou. Jesus me convidou, né? Quando eu perguntei para a Juí o que eu ia fazer aqui no Vinde Verde, eu tinha me colocado à disposição para ficar com as crianças. Então, tá aqui. Né? E aí, quando ele mandou o áudio, eu falei, mas eu não falei isso para você. Aí ele, não, você conversou comigo. Mas é o que Jesus queria, né? Porque é o que eu disse, por mais que eu, né, tanto tempo dentro da realidade da comunidade, eu nunca tinha me debruçado na palavra fundacional desse jeito. Eu nunca tinha visto a riqueza de detalhes de cada uma das coisas. E às vezes a gente quer as coisas de um jeito diferente, né? Faz o contrário, né? Você falou também quando você foi entrar na comunidade, você queria uma coisa e aí te fizeram fazer outra coisa totalmente diferente. Isso mesmo. Tem um pouco disso também, né? Que eu partilhava uma vez no Juventude, de que a gente chega aqui, né, e a gente tem as coisas que a gente está acostumado a fazer na realidade paroquial. Então, eu era isso, eu era aquilo, eu fazia aquilo, e quando eu cheguei dentro da comunidade, né, opa, dá uma seguradinha, o que você vai fazer é isso. Ah, mas isso aqui, um dia você vai usar isso aqui, mas hoje você vai fazer isso, né? E é uma questão também de obediência, de ser formado, né, de entender essa ação de Deus em todas as coisas, assim. Mas você vai ficar com as crianças porque você é pedagoga. Não necessariamente. Às vezes é convidado a estar com as crianças aquele que nem tem contato com as crianças, né? Mas Deus vai conduzindo, Deus vai agindo, assim, em todas as situações, né? Mas eu vou voltar de novo para a pergunta, para a gente já ir finalizando. O que procurais, né? O que vocês procuram? O que fez você estar aqui? Será que foi apenas uma experiência num Fala Sério? Será que foi apenas um convite de alguém da sua família que disse que, nossa, eu encontrei um lugar legal, ali eu tô, né? Será que foi uma missa que você veio da comunidade, um evento que você participou e, nossa, eu tô olhando aquele pessoal recebendo o sacramental, eu quero ser igual? Ou então, não, eu preciso saber o que Deus quer de mim, porque todo mundo fica falando que eu vou ser padre, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo, mas eu mesmo não sei o que Deus quer. Eu não sei, né, o que te trouxe até aqui. A única coisa que eu tenho clara é que quem te convidou foi Jesus. O mesmo Vinde e Vede que ele faz aqui, ele fez a cada um de vocês no individual. De vir e ver aquilo que ele tem para a sua história, né? De vir e ver aquilo que ele te chama a viver e te chama a ser. E eu quero convidar, sentado mesmo, né? Você a fechar os teus olhos. E agora fazer essa experiência que esses 2 discípulos fizeram. Voltar no momento em que você teve o seu encontro com Jesus, né? A primeira vez que você viu Jesus, que você conheceu Jesus. Voltar àquele lugar onde os teus olhos se encontraram com os olhos de Jesus. E ali, ele só te perguntou o que você quer. O que você quer? E o teu coração tomado de amor só disse, onde moras? Onde eu posso ficar com o Senhor? O meu desejo é não mais sair dessa situação, o meu desejo é não sair deste retiro, o meu desejo é não sair desta sala, o meu desejo é não sair da frente desse sacrário. O meu desejo é permanecer aqui. O meu desejo é estar contigo. E voltando nesse lugar onde você fez essa experiência de amor, este seu primeiro encontro, eu te convido agora a questionar Jesus, né? Perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me trouxe até aqui? Me mostra, me revela o teu desejo, me revela as tuas vontades. Mesmo que no meu coração existam tantos questionamentos, tantas coisas que eu quero a resposta. Hoje é só essa resposta que eu preciso. O que o Senhor quer de mim? Porque o Senhor me trouxe até aqui.